Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre estética filosófica para o ensino médio, obra do Fernando R. de Moraes Barros, coleção prática docente do ensino médio regular Filosofia, editora autêntica, essa obra aqui. Da estética como crítica do gosto. Contudo, e apesar do caráter mais livre e laico que a prática artística irá assumir, poucos serão os teóricos dispostos, digamos, a tirar ao fogo os artigos de fé que até então ligavam a arte às virtudes morais, bem como as considerações sobre a verdade em geral. Durante séculos, o bom gosto vigorou como sinônimo de justa medida e, não raro, de boas maneiras, sendo que, até hoje, há quem associe a expressão uma postura afinada com as exigências da moda e dos ditos bons costumes. Mas estaríamos tão seguros quanto ao significado desse tema, um só tema pessoal e polêmico, no qual acabamos por sedimentar as opiniões mais variadas? Enfim, antes de seguirmos adiante, não seria o caso de perguntar: há um padrão do gosto? Pode-se dizer que o primeiro a dar a devida atenção a essa questão foi David Hume. Sem exagero, seu ensaio O Padrão do Gosto representa uma efetiva conversão teórica, a qual desloca o ângulo de visão em que se baseava a discussão a propósito dos cânones da beleza. À diferença de outros tantos escritos tradicionais, ali não toma a palavra o pensador intelectualista avesso aos condicionamentos sensíveis para expor ao vexame e à falta de rigor das chamadas abordagens psicológicas. Outro é o caminho trilhado pelo filósofo ensaísta escocês. Trata-se, a seu ver, de inverter o primado da razão entronizada como suprema autoridade judicativa em questões de gosto. Se outrora o papel negativo era desempenhado pelas paixões e afeições da alma, fontes de incerteza e dúvida, doravante o elemento mais corrosivo e pouco confiável será associado ironicamente ao entendimento, até então considerado como o núcleo da objetividade em si. A esse respeito, diz Hume, o sentimento está sempre certo, porque o sentimento não tem outro referente senão ele mesmo. Mas nem todas as determinações do entendimento são certas, porque tem como referente alguma coisa além delas mesmas, a saber, os fatos reais. Filósofo, historiador e ensaísta escocês David Hume pode ser considerado o mais radical representante do empirismo moderno. Cético, chegará a negar a validade universal e necessária do princípio de causalidade. Fruto do hábito da repetição de certos fenômenos, a lei causal estaria longe de ser, a seu ver, uma propriedade real e objetiva da própria realidade. A respeito de Hume, Kant dirá que coube a ele despertá-lo de seu sono dogmático. O sentido não estaria exposto a tantos erros porque teria em si mesmo seu conteúdo e sua medida. De 1000 julgamentos a respeito de um estado objetivo de coisas, só existe um único que é tido como certo. Não podemos dizer que um copo se ache ao mesmo tempo quebrado e intacto, mas, em compensação, 1000 sentimentos e impressões valorativas acerca do mesmo objeto podem ser todas corretas, já que nenhuma dentre elas tem a pretensão de representar a essência do objeto, mas tão só assinalar, como escreve Hume, uma certa conformidade ou relação entre o objeto e os órgãos ou as faculdades do espírito. É por isso que, num certo sentido, podemos apreciar concretamente o belo, já que esse dá ocasião a um absoluto subjetivismo. A beleza, nestes termos, não seria um atributo pertencente ao objeto, mas um estado em nós. A beleza não é uma qualidade das próprias coisas, existe apenas no espírito que as contempla. E cada espírito percebe uma beleza diferente, segundo David Hume. Então, um relativismo estético, né? Assim condicionada pelas mais variadas formas de interação, a certeza sobre aquilo que se sente decorreria não de uma representação imediata e transparente do entendimento, senão que de uma relação que subsiste entre os objetos e nós próprios, sujeitos perceptivos, embalados pelo hábito e pela história. A depender da situação, tal relação de certo pode apresentar-se como sendo a correta, mas isso não implicará mais que a realidade vivenciada por cada um seja a mesma. Eis porque tentar estabelecer uma beleza real seria para Hume tão fútil quanto procurar determinar uma doçura real, um amargor real. Haja vista que, conforme as disposições do órgão no corpo, o mesmo objeto tanto pode ser doce como amargo. Note bem, diria o filósofo escocês, de uma época a outra, de um indivíduo a outro, varia o critério que se aplica à apreciação estética.
Do modo como despertam e se consolidam as nossas inclinações, resultam vereditos diferentes acerca da beleza. E, mesmo reconhecendo essas formas variadas de cultivo do gosto, convém considerar que elas não acarretam para o esteta as indecisões que intercedem sempre que se trata de descrever as determinações lógicas e únicas dos objetos. Ainda que teoricamente seja possível reconhecer um critério seguro para a ciência e inversamente denegá-lo à esfera do sentimento, percebemos que na prática a questão é muito mais difícil de decidir no primeiro caso do que no segundo. Animados por uma consciência que se consome nas esperanças do progresso histórico da razão, os sistemas filosóficos se autoanulariam, substituindo uns aos outros na tentativa de fundar e refundar o conhecimento, ao passo que as obras de arte, por cuidarem de si mesmas, resistiriam com mais firmeza ao crivo da história e do público. Quanto a isso, Hume adverte-nos ainda. Aristóteles, Platão, Epicuro e Descartes puderam sucessivamente ceder o lugar a outros, mas Terêncio e Virgílio continuam a exercer um domínio universal. A filosofia abstrata de Cícero perdeu seu prestígio, mas a veemência de sua oratória continua sendo objeto de nossa admiração. Então, esse é um pouquinho da estética como crítica do gosto, em especial na perspectiva do David Hume. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.